Então, pessoal, vamos iniciar aí. Bom dia a todos novamente. Bom dia, Analice. Então, vamos dar sequência aí à nossa aula de hoje. Na aula passada, nós falamos sobre algumas questões aí demográficas, né, do mundo. Vimos um pouco sobre a transição demográfica, nas fases da transição demográfica. Vimos que o mundo ele passou por um grande crescimento populacional nos últimos anos, sobretudo aí pós-revolução industrial. Vimos que alguns fatores foram importantes para poder determinar esse crescimento mundial, fatores aí como maior acesso a saneamento básico, né, água encanada, esgotamento sanitário. Temos que o maior acesso também a medicamentos, a vacinas, tudo isso fez com que a população começasse a viver mais, e começássemos aí a ter um crescimento, um incremento populacional muito grande, e vimos que isso aí se refletiu tanto no Brasil como no mundo, né? Todo mundo passou por esse processo de crescimento populacional, e hoje nós vamos ver mais algumas questões, mais alguns indicadores demográficos, vamos ver um pouco sobre, por exemplo, sobre taxa de fecundidade, também é muito importante, vai refletir, por exemplo, no crescimento populacional. Então, vou explicar para vocês um pouquinho sobre mais alguns indicadores demográficos aí que são bem importantes. O que houve com a turma de vocês hoje? Temos poucos alunos hoje aí. O que houve, galera? O pessoal está com sono? O que está acontecendo? Dá um oi aí, todo mundo, só para ver que vocês estão aí online. Estou aqui. Tá, beleza, Oi, Guilherme. tô aqui, professor. Show, valeu, Felipe. Beleza, Analice, Cristian, Kailane, show de bola. Então, vamos começar aqui. Deixa eu compartilhar com vocês a tela, um instantinho só. Beleza? Compartilhando aqui a tela. Vamos falar, então, hoje sobre taxa de fecundidade. Vamos ver algumas questões importantes com relação à taxa de fecundidade. Bom, nós vimos na aula anterior sobre questões referentes, por exemplo, à taxa de natalidade. A taxa de natalidade ela vai ter uma diferença aí da taxa de fecundidade, porque a taxa de natalidade ela vai expressar o número, a quantidade de nascimentos, né, a média de nascimentos por 1.000 habitantes. Né? Então, vai dar essa informação aí da quantidade de novos nascimentos ao longo de um ano. Já a taxa de fecundidade, não. A taxa de fecundidade, ela vai dar ali, ela vai expressar a quantidade média de filhos por mulher em idade reprodutiva. Então, aí, entre 15 e 49 anos, quantos filhos, em média, uma mulher tem em um país, em uma cidade, né, em um estado. Então, essa é a taxa de fecundidade. Então, vai nos dar essa quantidade média de filhos por mulher. Então, difere nessa questão aí com relação à taxa de natalidade. A taxa de natalidade, então, é aquela média de nascimentos ao longo de um ano. Já a taxa de fecundidade, não. Aí vai ser a média de filhos por mulher ao longo de sua idade reprodutiva. No mundo, nós vamos ter diferentes taxas de fecundidade. Isso depende muito do grau de desenvolvimento do país, né? Então, se um país ali ele é muito desenvolvido, ele vai ter, obviamente, taxas de fecundidade menores, tende a ter taxas menores de fecundidade, e países ali em desenvolvimento, países mais pobres, tendem a ter uma taxa de fecundidade um pouco maior, né? Isso se deve a diversos fatores, como acesso aí a métodos contraceptivos, acesso a meios de informação, acesso a médicos, né? Enfim, tudo isso vai se refletir nessa taxa de fecundidade. Então, isso vai variar de um país para o outro. O que a gente percebe hoje em dia, que a gente percebe na atualidade, é que os países do mundo eles vêm passando aí por um processo, os diversos países do mundo, né, vêm passando por um processo de redução dessa taxa de fecundidade devido aos fatores que eu mencionei anteriormente. Então, se nós pegarmos aí países da Europa, possuem taxa de fecundidade aí em torno de 1,6, né? Portugal chega ali próximo de 1,2 filhos por mulher. Então, uma taxa de fecundidade bem pequenininha. Isso se reflete aí devido ao desenvolvimento desses países, né? As fases da transição demográfica que esses países já passaram. Já o Brasil, por exemplo, hoje em dia, a taxa de fecundidade é cerca de 1,7 filhos por mulher, já está abaixo de 2. Então, o Brasil ele já entra numa fase onde a reposição populacional ou melhor, a taxa de filhos já está abaixo da reposição populacional, que seria 2 filhos
por mulher. Então, o Brasil, daqui a alguns anos, já vai passar por um processo aí de redução de sua população. Entre alguns fatores, nós temos aí, devido a essa baixa taxa de fecundidade que o Brasil passa. Alguns países da Europa, por exemplo, que tem essa taxa tão baixa, já passam aí por um processo já de redução populacional, né? A população já começa a caminhar para uma redução da população devido a essa baixa taxa de fecundidade, né? Então, a quantidade média de filhos ali por mulher está bem baixinha, e isso faz com que esses países comecem a passar por esse processo de redução populacional. Então, a taxa de fecundidade é um indicador muito importante, porque vai refletir ali, sobretudo, né, se esse país ele continua crescendo, ou se esse em população, ou se esse país começa a reduzir a sua população. Então, se nós pegarmos aí, por exemplo, aqui no Brasil, a taxa de fecundidade lá dos anos 50, dos anos 40, essa taxa ali era próximo de 6, e hoje em dia está menor que 2. Então, isso mostra aí que o Brasil ele vem passando por uma transição demográfica ao longo desses anos, né? Que o Brasil salta ali de uma taxa de fecundidade muito alta, que hoje em dia só é vista em países, principalmente da África, e hoje em dia já tem uma taxa que se assemelha a países desenvolvidos, né? Uma taxa menor que 2. Então, essa é uma característica que nós vamos ver diferentes características de taxa de fecundidade nos diversos países do mundo, né? Mas em suma, as nações desenvolvidas apresentam uma taxa bem parecida, e as nações subdesenvolvidas, mais pobres, apresentam uma taxa ali bem comum entre essas nações, né? E temos aqui, nesse gráfico, a taxa média mundial, né, que lá entre 1950 e 55 era de cerca de 5 filhos por mulher, e hoje em dia gira em torno de 2,5 ou 2 a 2,5 filhos por mulher. Então, a expectativa entre 2020 e 2025 é de 2 filhos por mulher, né? Quando essa taxa aqui foi elaborada, né? Quando esse gráfico foi criado lá em 2015, se não me falha a memória, 2016, a média era aqui de 2,5 filhos. Então, a gente percebe que esse percentual ele tem reduzido bastante em pouco tempo, né? Que em 5 anos essa taxa ela já sofreu uma redução bem grande aí com relação à taxa de fecundidade. Então, como eu disse para vocês, essa taxa ela vai ser muito influenciada devido ao acesso a métodos contraceptivos, né, pílulas anticoncepcionais, outras formas aí de contracepção, e também aí um maior acesso à informação, pessoal. Alguma dúvida com relação à taxa de fecundidade, galera? Tá tranquilo? Tranquilo. Ô, professor. Oi, pode falar. Tranquilo, professor. O pessoal tá pedindo aí para poder entrar aí no. Deixa eu verificar aqui que não. Beleza, Kailane, porque não tocou aqui para mim. Show, Carcela também, um instantinho só. Acabou que por algum motivo aqui não sinalizou aqui no Meet para mim, mas já estão todos online aí. Deixa eu voltar lá para a nossa apresentação. Então, beleza? Estrutura da população mundial. A partir de agora, nós vamos ver um pouco sobre essas mudanças aí na estrutura etária da população mundial. Quando a gente fala aqui em estrutura etária, galera, estamos falando sobre a estrutura de idades, né, da população mundial, aí, da população no mundo, ou seja, a média e a característica de idade nessa população mundial. A estrutura etária, a gente pode traçar ela de uma forma generalizada, como é o caso aí da população mundial, como nós também podemos pegar a população do Brasil, né? Pegamos a população do Brasil e traçamos aí a estrutura etária da população brasileira. Então, isso aí vai variar de acordo com o que queira aí ser estudado. Então, nesse caso aqui, da estrutura etária da população mundial, o que nós percebemos aí ao longo dos últimos anos, não só na mundial, mas também na brasileira, enfim, dos diversos países do mundo, o que nós percebemos aí é que há uma tendência de aumento da expectativa de vida dessa população mundial. A população mundial está cada vez mais envelhecendo. Isso é uma característica que vem se mostrando ao longo dos últimos anos, porque a população mundial ela tem tido um maior acesso, por exemplo, a médicos, né? Um maior acesso a esgotamento sanitário, um maior acesso à água encanada, um maior acesso a vacinas, a remédios. Então, tudo isso faz com que as pessoas comecem a viver cada vez mais.
Então, isso é um fator que tem se apresentado ao longo dos últimos anos. Se as pessoas têm mais acesso aí a médicos, por exemplo, significa que elas conseguem ali compreender melhor a sua saúde, conseguem ter um melhor acompanhamento da sua saúde, se elas têm acesso a remédios, né, doenças que antes matavam, hoje em dia já não passam a matar mais. Então, isso faz com que essa idade da população tenha essa tendência de subida, né? Então, isso hoje em dia está muito presente. Se nós pegarmos aí, por exemplo, há 100 anos atrás, há 150 anos atrás, a faixa etária da população mundial era bem diferente dessa faixa etária que é hoje, né? Ou seja, essa expectativa de vida, principalmente da população, era bem diferente do que é hoje. Se nós pegarmos, por exemplo, a população aí brasileira no ano de 1900, a expectativa de vida de um brasileiro em 1900, pessoal, era de 34 anos. Então, ou seja, uma criança que nascia hoje, ela vivia em média 34 anos. Então, eu já estaria no final da minha vida, por exemplo, né? Porque essa era a expectativa de vida média da população brasileira nessa época. Porém, hoje em dia, essa expectativa de vida é bem diferente. A expectativa de vida do brasileiro, que chega aí hoje próximo aí a 76 anos, né, para mulheres, 74 para os homens, aproximadamente. Então, a gente percebe que em cento e poucos anos, aí, 120 anos, essa expectativa de vida ao nascer do brasileiro deu um salto muito grande, porque o brasileiro passou a ter mais acesso à saúde, passou a ter mais acesso ao saneamento básico, passou a ter mais acesso aí a medicamentos, novos medicamentos foram produzidos, foram inventados, né, novas vacinas, a vacinação em massa da população. Então, tudo isso fez com que essa população começasse a viver cada vez mais. Então, essa é uma característica da população hoje em dia. Então, isso no mundo vai ser também, vai acontecer da mesma forma. O mundo ele passa ali de uma expectativa de vida bem baixa na era pré-industrial para uma expectativa de vida mais alta nessa era pós-industrial, devido aí aos avanços da medicina, aos avanços científicos aí, relacionados a medicamentos, a vacinas. Então, tudo isso melhora aí bastante essa qualidade de vida da população e influencia muito na expectativa de vida dessa população mundial. Então, o que nós percebemos hoje é que há esse aumento, então, dessa expectativa de vida e há um incremento aí na nossa pirâmide etária mundial. Então, nós temos aqui um exemplo da pirâmide etária aqui mundial, ou melhor, a pirâmide etária japonesa, aqui um exemplo de um país desenvolvido. Galera, pirâmide etária é muito importante porque através dela a gente consegue conhecer diversas características da população. Então, é um gráfico que vai nos dar aqui informações referentes aqui, ó, a quantidade aqui de mulheres no conjunto da população e a quantidade de homens, e aqui nós temos expressos aqui a porcentagem, né? Então, a base da pirâmide nos revela a quantidade de nascimentos, né? Aqui, o corpo da pirâmide, a composição da população adulta, jovem e adulta, e aqui o topo da pirâmide nós conseguimos visualizar a quantidade de população idosa. Então, idosa ali, mais velha, né? Então, o que nós conseguimos identificar, por exemplo, através de uma pirâmide etária? Se na base nós temos aqui as crianças, aqui, ó, por exemplo, aqui de 0, aqui a idade, né? Então, 0 a 10 anos, nós conseguimos perceber que essa base aqui ela está mais larga do que o restante da pirâmide etária. Então, isso mostra que há, nessa população, uma quantidade grande ali de nascimentos, né? Então, aqui muitas crianças nascendo faz com que essa base da pirâmide tenha essa característica ali mais larga. Um topo mais estreito, um topo mais fininho, significa que a expectativa de vida dessa população não é tão alta. A população ela não envelhece tanto porque esse topo ali está bem fininho, então mostra que a população não chega ali a idades mais avançadas, né? Então, isso mostra uma característica da população no geral, né? Tanto de mulheres quanto de homens aqui, como é expressa aqui nessa pirâmide etária. E aqui nós temos, isso aqui foi de 1950, e essa mesma pirâmide, e essa pirâmide aqui, melhor dizendo, do mesmo país, do Japão, em 2015. A gente percebe que houve uma mudança nessa pirâmide etária. Que mudança vocês conseguem perceber nessa pirâmide etária, pessoal? Digam aí.
O número de idosos aumentou. O número de idosos aumentou, significa que a expectativa de vida dessa população está aumentando, né? A expectativa de vida tem aumentado, a população idosa está tendo mais acesso aí à saúde, mais acesso a medicamentos, mais acesso a diversos fatores, aí, a saneamento básico, certo? Uma outra característica que a gente pode perceber nessa pirâmide, galera. E aí, ninguém chuta, não? Uma outra característica aí que a gente pode visualizar. Pessoal, vimos aí que o colega falou do número de idosos, a gente percebe que, olha aqui, a quantidade de idosos aumentou bastante em comparação a 1950. Outra coisa, olha aqui, a base da pirâmide, galera. Base da pirâmide, pessoas mais novas, mais jovens aqui, tem reduzido bastante. Então, outro dado que a gente pode tirar através da análise aqui da pirâmide etária, só olhando aqui esse gráfico, a gente consegue perceber que o número de nascimentos tem reduzido, a taxa de natalidade tem reduzido, e com isso, essa pirâmide mostra ali um estreitamento da base dessa pirâmide, certo, pessoal? Então, isso aí são dados importantes que a gente pode extrair dessa pirâmide etária. Dentro desses dados que a gente pode extrair dessa pirâmide etária, a gente pode compreender também, pode-se tirar também uma informação que, se essa base da pirâmide está reduzindo, essa base, daqui a uns anos, ela vai se refletir nesse corpo da pirâmide. Essa base aqui, ela vai depois subindo. Então, significa que essa população economicamente ativa, que é chamado PEA, né, essa população ali que está em idade de trabalhar, que essa população ali que tem essa possibilidade de trabalho, né, essa população que sai da idade juvenil para a idade adulta, né, que compõe aí essa população jovem e adulta, que pode trabalhar, ela começa a reduzir. Se essa população começa a reduzir, a população de idosos começa a aumentar, significa que vai haver ali uma pressão muito grande sobre o setor previdenciário, porque quem paga a previdência dos mais velhos são os mais novos. E se tem menos pessoas aqui nessa composição de população em idade de trabalhar, significa que menos pessoas vão contribuir para a Previdência. Então, há uma pressão ali no setor previdenciário por conta dessa diminuição da quantidade ali de jovens e adultos, da quantidade de pessoas ali em idade economicamente ativa. Então, é um problema aí econômico, socioeconômico para um país, por exemplo, quando começa a acontecer esse processo aqui de afinamento ali da base da pirâmide e aumento aqui do topo da pirâmide, porque há um processo ali de pressão sobre esse setor previdenciário, né? Há um aumento da pressão sobre o setor de saúde, porque os idosos demandam mais cuidados com saúde, demandam mais cuidados com medicamentos, né? Então, também há uma pressão sobre esse setor de um país, né? Sobre esse setor de saúde. Então, através só desse gráfico aqui, galera, a gente consegue identificar e traçar diversas características da população, consegue identificar diversas nuances aí em que a população de um determinado país está passando, beleza? Dúvidas com relação a essa pirâmide etária, galera? Tá tranquilo? Tá tranquilo, professor. Tranquilo. Beleza. Então, galera, olha só, nós aqui vamos ver uma outra pirâmide etária de 2015 também, assim como aquela pirâmide etária lá do Japão, que a gente visualizava que estava com uma base bem mais estreita e um topo mais largo. Essa aqui é a pirâmide etária de Serra Leoa, um país aí da África que tem uma expectativa de vida bem menor, por exemplo, do que a do Japão, a expectativa de vida do Japão ali, que de 80 e poucos anos, 83 anos aproximadamente, já de Serra Leoa, aí, que tem uma expectativa aí bem baixa, que chega aí próximo de 50 anos, e a gente consegue visualizar, por exemplo, essa baixa expectativa de vida através aqui do topo da pirâmide. A gente pode ver que esse topo se assemelha muito com a pirâmide etária do Japão de 1950, e a base aqui também se assemelha muito com aquela pirâmide etária do Japão lá de 1950, uma base larga e um topo estreito, né? Então, e à medida aqui que vai avançando a idade adulta, essa pirâmide aqui ela vai reduzindo, isso se reflete muito também em decorrência dessa baixa expectativa de vida, né, do baixo acesso ali a saneamento básico, a medicamentos. Então, tudo isso é refletido aqui nessa pirâmide etária de Serra Leoa, um país bem pobre,
Então, a gente consegue perceber que as pirâmides etárias do mundo elas vão ter diferentes características. Dos países desenvolvidos tem uma característica bem peculiar, e dos países subdesenvolvidos, países mais pobres, tem uma outra característica aí bem peculiar também, de base bem larga e topo ali bem estreito, caracterizando aí esse dado desses países, né, uma alta natalidade, né, com baixo acesso a métodos contraceptivos, então tudo isso faz com que aumente muito aqui essa base, e também baixo acesso à saúde, saneamento básico, que reflete aqui nessa expectativa de vida também baixa, galera. Então, essa é uma informação bem importante dessa estrutura etária mundial. Mudanças aqui na estrutura econômica da população. Temos dois indicadores importantes. O PEA, eu já falei para vocês que é a população economicamente ativa, significa aquela parcela ali da população que exerce ou pode exercer ali uma atividade remunerada, está apta ali ao trabalho, e que estão inclusos aí, inclusive, a população, né, que está desocupada, né, que está sem emprego, vai incluir também, porque é uma população que está em idade para o trabalho, embora não esteja trabalhando, está em idade para o trabalho. Então, essa população economicamente ativa, e temos ali o PEI, população economicamente inativa, que vai pegar ali, englobar crianças e idosos, né, idosos aí, pessoas já aposentadas. Então, englobam aí essa população economicamente inativa. É importante que essa população economicamente ativa, galera, é a população que vai movimentar a economia de um país, é a população ali que vai trabalhar, a população que vai garantir, por exemplo, como eu disse para vocês, acesso dos idosos à previdência, no caso, né, acesso aí ao dinheiro de aposentadoria, né, vai ser justamente essa população aqui que garante a esses idosos que eles consigam aí sobreviver nessa idade aí da velhice, né? Então, essa população economicamente ativa acompanha uma parcela importante da população, né? E eles que vão garantir aí acesso dos idosos à previdência. Temos visto aí nos últimos anos que diversos países do mundo têm passado ali por uma mudança, né? E isso vai causar a redução dessa população economicamente ativa. Se a população começa a reduzir sua taxa de fecundidade, sua taxa de natalidade, significa que menos crianças vão entrar aí nessa pirâmide etária, né? Menos crianças vão ingressar nesse conjunto populacional. Chega um momento, né, que essa menor quantidade de crianças vai se refletindo na população adulta, na população economicamente ativa. Então, quanto menos filhos esse conjunto populacional aí de um país comece a ter, menor vai ser o incremento populacional também na idade adulta, também nessa idade economicamente ativa, né? Então, chega um momento que é uma pressão muito grande, por exemplo, para a composição de trabalhadores de um país. Existem países do mundo, sobretudo na Europa, que já começam a passar por problemas ali relacionados à falta de mão de obra, porque a população economicamente ativa ela está reduzindo. Então, significa que tem menos pessoas aptas ao trabalho, menos pessoas trabalhando. Então, os postos de trabalho começam a ficar desocupados, né? Não existem pessoas para ocupar esses postos de trabalho, e com isso a economia começa a sofrer muito devido à falta ali de mão de obra. Então, alguns países da Europa começam a incentivar, por exemplo, que as famílias tenham mais filhos, começam a incentivar a atração ali de imigrantes, justamente para poder compor essa população economicamente ativa e evitar essa pressão ali no mercado de trabalho devido à falta de mão de obra. Então, esse é um fator que começa a ser verificado, sobretudo nesses países que passaram por essa última transição demográfica e começam a apresentar aí essa falta ali de mão de obra devido à baixa taxa de natalidade desses países. Então, é um problema que é verificado nesses países, sobretudo os mais desenvolvidos, esse déficit aí de mão de obra, pessoal. Dúvidas com relação a isso, galera? Tá tranquilo? Tranquilo. Sem dúvidas, beleza? Tranquilo. Tranquilo. Deixa eu voltar aqui para ver todos aí. Não, Kailane, Júlia, Analice, beleza? Não tem ninguém dormindo. Show de bola. Então, sigamos aqui. Voltando aqui, beleza? Bônus demográfico. Pessoal, é o seguinte. Os países do mundo, né, diversos países do mundo já passaram por essa fase de bônus demográfico e alguns outros estão passando agora por esse bônus demográfico.
que é quando a quantidade de crianças não é tão alta e a quantidade de idosos também não é tão alta. Então, significa que, por exemplo, a população desse país vai ter menos pressão, por exemplo, no setor previdenciário, vai ter menos pressão também no setor de saúde, enfim. Isso significa que esses países estão com grande parte da sua população em idade economicamente ativa. Então, a imensa parte da população está em idade economicamente ativa. Então, justamente nesse período é quando os países passam por um maior crescimento econômico, né, crescimento socioeconômico, porque é nesse período onde grande parte da população está apta ao trabalho, os países precisam investir, por exemplo, no aumento da quantidade de empregos, né, no aumento aí da qualificação profissional, porque é justamente nesse momento de bônus demográfico que o país vai passar por um crescimento econômico, de fato, porque a pressão no setor previdenciário está pequena, né, e também no setor de saúde está pequena, porque o conjunto de população muito jovem e muito idosa ainda é muito pequena comparada à população adulta, à população economicamente ativa. Então, Brasil, África do Sul, México, os países, sobretudo aí emergentes, passam hoje em dia por esse processo de bônus demográfico, que é quando os países ali têm, de fato, essa possibilidade de crescimento, essa possibilidade aí de aumento aí da sua economia, devido a esse incremento muito grande de população economicamente ativa. Então, isso aí é algo bem importante. Os países que procuram crescer, que procuram se desenvolver, tem justamente nesse período ali um período ali de uma janela muito importante para esse crescimento, para esse bônus. Por isso que o nome aqui é bônus demográfico, porque é justamente um momento da transição demográfica, onde a quantidade de idosos e crianças não é tão grande, porém a quantidade de adultos, a quantidade ali da população economicamente ativa é muito grande em comparação a esses dois contingentes, tanto de crianças quanto de idosos. Então, é um momento importante aí para que os países tenham esse crescimento econômico. Então, é algo bem bacana aí que os países do mundo passam, né? Alguns países do mundo passam hoje em dia, inclusive o Brasil, né? Que tem uma pirâmide etária, Brasil, muito parecida com a do México, aqui em 2015. Então, aqui nós vemos essa pirâmide etária e aqui o período aí em que grande parte da população é uma população economicamente ativa, né, na composição da população. Então, é um período bem bacana aí de transição demográfica desses países do mundo, e os países desenvolvidos já passaram por esse período de bônus demográfico. Hoje em dia, vê a população idosa muito numerosa, então há uma pressão muito grande, sobretudo no setor previdenciário, como havia dito, e os países mais pobres ainda vão passar por esse processo aí de bônus demográfico, e os emergentes, grande parte, que estão passando agora, né? Então, temos aí esse dado importante, pessoal. Dúvidas até aí, galera? Tá tranquilo para vocês? Positivo. Positivo e operante. Tranquilo, Kailane Cristine, Kailane Silva, Júlia, tranquilo, Ana Beatriz, Ana Alice, show de bola. Então, tá tranquilo. Tá tranquilinho? Beleza. Então, vamos dar sequência, entrar agora no capítulo 19, onde nós vamos falar sobre a população brasileira em si. Então, até então, nós estávamos falando sobre população mundial, a característica geral da população mundial, e a partir de agora nós vamos falar especificamente da população brasileira, algumas características importantes, alguns indicadores demográficos também importantes da população brasileira, e vamos compreender melhor essa característica da população brasileira aí, no geral, pessoal. Então, população brasileira, que aqui quando esse livro foi feito, em 2016, que esse dado aqui foi levantado, 205 milhões de habitantes. Hoje, 2020, cerca de 212 milhões de habitantes é a população atual do Brasil, né? Então, o quinto país mais populoso do mundo, né? O quinto país em população, tem uma população aí bem grande, né? Distribuída por esse nosso território aí, que também é bem vasto, 8.515.759 quilômetros quadrados. Então, é um território aí bem vasto para essa população. Temos aí, então, a quinta maior população do mundo. Daqui a poucos anos, essa
quinta posição aí vai dar lugar à sexta posição, porque o Brasil ele já começa a reduzir esse crescimento populacional e outros países começam a ganhar impulso de crescimento populacional. Então, essa quinta posição, daqui a poucos anos, vai ser tirada do Brasil, né? Então, atualmente, quinta posição em população mundial. A população brasileira, ela está distribuída dessa forma aqui no território brasileiro. Então, nós temos aqui quanto mais vermelhinho aqui, maior a população, e quanto mais amarelinho, menor a população, quanto mais claro, menor a população. Essa nossa população brasileira ela está distribuída de forma irregular no território brasileiro. Grande parte da população está concentrada aqui nessa linha costeira do Brasil, aqui próximo ao Oceano Atlântico. Isso se deve a alguns fatores. Temos fatores históricos, temos fatores econômicos, e temos fatores econômicos que vão influenciar bastante nessa fixação populacional ao longo da costa. Um fator histórico é que a população brasileira começou a crescer, né? O Brasil ele começou a ser povoado ao longo da linha costeira. Então, quando os colonizadores chegaram aqui no Brasil, eles começaram a povoar essa parte costeira, né? E posteriormente, né, começando aqui no Nordeste, foi indo em direção a outras partes do Brasil. Então, esse é um fator histórico que explica o porquê dessa população estar concentrada nessa linha costeira. Temos um outro fator, que é o fator econômico, né? As principais capitais do Brasil estão nessa área costeira, né? Então, as principais áreas aí metropolitanas estão nessa linha costeira aqui. Então, isso também é um fator econômico, né, que vai explicar o porquê disso, nessas capitais que são bem ricas, né? Rio de Janeiro, São Paulo, né? Salvador, Porto Alegre, enfim, as diversas capitais do Brasil estão justamente nessa linha de costa. Então, isso explica essa densidade demográfica concentrada aqui nessa região aqui do Brasil. Então, isso explica, inclusive, aqui o porquê da Mata Atlântica ter sido tão devastada ao longo dos 500 anos aí, de ocupação desse território brasileiro. Por que essa Mata Atlântica foi tão devastada? Justamente por conta aqui dessa grande ocupação nessa linha costeira, área aqui onde existe aqui a Mata Atlântica, né? Então, por conta disso, essa Mata Atlântica foi tão devastada ao longo desse período histórico. Então, alguns fatores explicam o porquê dessa distribuição, né, dessa grande densidade demográfica nessa faixa, né, e dessa má distribuição no território brasileiro como um todo, né? Cerca de 80% da população brasileira está fixada nessa partezinha aqui, os outros 20% restantes em toda essa área restante aqui do Brasil. Então, isso caracteriza essa nossa grande densidade demográfica no Brasil, sobretudo na região costeira, ou melhor, grande densidade demográfica nessa região costeira. A densidade demográfica do Brasil não é tão alta, porque nós temos um território muito grande. Para se estabelecer a densidade demográfica, a gente pega a população absoluta, 212 milhões de habitantes, e divide pela área territorial, 8.515.000 quilômetros quadrados. Então, nessa divisão de população com território, nós conseguimos obter ali uma densidade demográfica. A densidade demográfica do Brasil hoje gira em torno de 25 habitantes por quilômetro quadrado. Existem países do mundo que têm densidades aí, como a de Mônaco, com 1.300 pessoas por quilômetro quadrado, e o Brasil com 25 habitantes por quilômetro quadrado. Então, isso vai depender, a densidade demográfica ela depende muito da quantidade de pessoas, da população total, quanto também aí da área territorial. Como o Brasil é o quinto maior país do mundo em extensão territorial, a nossa densidade ela tende a ser ali menor, né? Porém, a densidade demográfica de algumas regiões vai ser aí bem diferente, né? Se nós pegarmos aí regiões aqui como a região sudeste, ela vai ter uma densidade demográfica bem alta. Na região sudeste, ela vai ter uma densidade demográfica bem alta comparada com a região norte, por exemplo. Na região norte, que tem uma área territorial muito grande e uma população bem pequena. Então, isso faz com que a densidade da região norte gire em torno aí de cerca de 5 habitantes por quilômetro quadrado, e da região sudeste, ali, cerca de 85 habitantes por quilômetro quadrado. Então, vai variar bastante aí de região para região essa densidade demográfica no Brasil, galera. Dúvidas com relação a essa densidade demográfica, essa característica da distribuição populacional do Brasil, pessoal? Tá tranquilo? Tranquilo. Beleza.
Caio, tranquilo? Guilherme, Kailane, beleza? Show de bola. Então, temos aí uma característica aí importante dessa densidade demográfica, da distribuição da população brasileira. A evolução demográfica aí do Brasil, como eu disse para vocês, por exemplo, lá em 1900 nós tínhamos uma característica de expectativa de vida no Brasil, que era de cerca de 34 anos para essa população brasileira, né? Então tínhamos aí a expectativa de vida ao nascer, uma criança que nascia lá em 1900, a expectativa dela é que ela vivesse até aproximadamente 34 anos, e hoje em dia, 2020, cerca de 76 anos, né? Então, nós tivemos um aumento muito grande nessa expectativa de vida. E esse aumento grande na expectativa de vida vai influenciar também aí no aumento da nossa população, né? O maior acesso ao saneamento básico, o maior acesso à água encanada, o maior acesso a medicamentos, a vacinas, o processo de urbanização em si, tudo isso vai refletir nesse aumento populacional, o processo de industrialização que se reflete na urbanização, tudo isso vai se refletir justamente nesse acréscimo, nesse incremento da população brasileira, essa população, então, que cresceu bastante ao longo dos últimos anos, então passa aí de 18 milhões de habitantes lá em 1910 para, hoje em dia, cerca de 212 milhões de habitantes. Então, nós tivemos um incremento muito grande, em pouco mais de 100 anos aí, nós tivemos um incremento muito grande nessa população, algo que a população brasileira não cresceu aí desde lá o processo de povoamento, né? Mas depois aí desse processo de revolução industrial cresceu bastante aí, depois dessa industrialização, melhor dizendo, brasileira, cresceu bastante, sobretudo acompanhado aí desse processo de urbanização, de um maior acesso a diversos meios aí de saneamento básico, né, de medicamentos, enfim, tivemos esse incremento bastante alto aí, significativo, da população brasileira ao longo dos últimos anos. O elevado crescimento aí vegetativo da população brasileira, esse crescimento vegetativo que a gente pode ver expresso nesse gráfico, o crescimento vegetativo que é a diferença entre nascimentos e óbitos, ou seja, taxa de natalidade e taxa de mortalidade, essa diferença ali entre uma e outra, nesse meio aqui nós temos o crescimento vegetativo, né? Então, a taxa de natalidade ali sendo mais alta do que a taxa de natalidade, do que a taxa de mortalidade, nós vamos ter um crescimento vegetativo positivo, né? Então, aqui no Brasil, nós percebemos sempre um crescimento vegetativo positivo, porém, lá em 1900, nós percebemos aqui que a taxa de crescimento era de 19%, em 1920 também 19%, em 1940, ali já o Brasil passando por uma industrialização, 24% industrialização e também um rápido processo de urbanização. Então, aqui, ó, essa taxa salta para 24%, depois 29%. Em 1980, novamente, voltando aqui ao patamar de 1900, né, 19%. Em 2000, 13%. Em 2020, 9% a taxa de crescimento populacional brasileira. Então, nós percebemos que o Brasil passou por um período de rápido crescimento populacional e agora ele passa ali por um processo de redução desse crescimento populacional. E o crescimento natural ou vegetativo é a forma de se expressar como que está esse crescimento aqui. Então, essa diferença entre nascimentos e morte, taxa de natalidade e taxa de mortalidade, vai nos dar aqui essa taxa média de crescimento da população aí ao longo do período histórico a ser estudado, né? Então, ao longo aí, nesse caso aqui, desde 1900 até 2020, mostrando como que se comportou a taxa de crescimento vegetativo brasileiro ao longo desse período histórico. Pessoal, galera, dúvidas? Tá tranquilo? Conseguiram compreender tudo que foi falado? Entendi. Tranquilo, professor, tranquilo. Show de bola. Então, nós vamos finalizar, fechar então aqui esse nosso conteúdo de hoje. Deixa eu voltar aqui para vocês. Então, vamos finalizar esse conteúdo de hoje, então. Mantendo aquele esquema, vou passar para vocês lá no WhatsApp a lista de exercícios de hoje. Então, façam aí, me retornem lá um pouquinho antes de terminar a aula para eu computar a presença de todos. Peço que vocês me passem lá no WhatsApp o nome de todo mundo, chamada para eu colocar a presença de todos também nessa aula de hoje, beleza? Beleza. Show de bola, galera. Então, por hoje é só.
aqui pelo Meet. Vamos lá para o WhatsApp agora. Valeu? Valeu, professor. Valeu, professor. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.